Século XIX. O século XIX foi de fundamental importância para a economia da Amazônia. O século XIX ele vai ser movimentado por uma descoberta, o processo de vulcanização. E nesta aula que nós iremos ver hoje, nós vamos ver essa economia do século XIX. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Na tela para vocês, que nós estamos aí na aula de 8.1, na tela aí para vocês aí, que nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar a borracha do século XIX, o ouro branco da Amazônia, o primeiro ciclo da borracha, a migração nordestina, a consequência para Rondônia. Quando se viu os seringais, a princípio vieram os seringalistas. Os seringalistas, eles olharam esse seringal e isso trouxe um interesse para eles. Um interesse muito grande. Nós estávamos em pleno vapor da Belle Époque da Amazônia. Os seringalistas acendiam os charutos com nota de $100. Os seringalistas eram os verdadeiros coronéis de barranco, dominavam essa produção. Mas na tela aí para vocês, olha essa seringueira. Só que esse seringalista, ele foi até o Nordeste. Ele foi até o Nordeste. E no Nordeste, ele vai trazer pessoas que estavam passando fome. Nordestinos vieram para cá. Trouxeram na sua bagagem a cultura. Trouxeram a dança da quadrilha. Trouxeram o boi-bumbá. E aqui, esses nordestinos se transformaram em seringueiros. Seringueiros que saíam cortando látex pela Amazônia, este ouro branco da Amazônia, essa riqueza. Seringueiro estes que para sair de madrugada na escuridão, acendiam sua poronga, essa lamparina que ficava na cabeça dele, que o nome dela é poronga, e saíam buscando as estradas de seringa. Mas a história desse seringueiro, por muitas vezes, foi apagada. Muitas vezes foi esquecida. Se deu muito mais valor ao patrimônio erguido com seu sofrimento de que a própria história do seringueiro. E se existe a Amazônia do século XIX, se existiu Belle Époque, se existiu Manaus, se existiu Porto Velho, se existiu Rio Branco, no Acre, se existiu o Porto de Belém, foi graças ao seringalismo da Amazônia. Dá tela para vocês que hoje a nossa aula está muito interessante. Vamos lá na tela para vocês, porque nós vamos ver o ouro branco da Amazônia. Este ouro branco aqui, nós vamos ver aqui a invenção da borracha, a vulcanização de Charles Goodyear, a popularização de um transporte que hoje a gente nem dá valor, mas no século XIX era o transporte, a bicicleta. A bicicleta foi revolucionária na década de 1870. E da invenção também do automóvel em 1886. Tudo isso levou ao crescimento exponencial da demanda da borracha, que era fabricada a partir do látex, produzido em várias espécies de árvores endêmicas da floresta amazônica. O fornecimento da borracha era um componente que incluía o látex coletado, especialmente da Hévia brasiliense e também de um outro tipo de árvore chamado castilha. Vem cá, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que existem vários tipos de árvores que pode ser extrair o látex?
Sabia disso? Não? Então, nota aí e aprende com o professor Beto. Existiam várias árvores que podiam se extrair o látex, mas aqui nós somos fortes em uma delas, a chamada Héveas brasiliensis. Eles, para extrair, principalmente da cartilha, eles não cortavam a árvore, eles derrubavam a árvore e faziam ela sangrar por completo. Isso matava a árvore, a economia ela iria acabar. A Héveas brasiliensis ela começa a ter essa técnica. Eu vou apenas sangrá-la, eu vou cortá-la, eu vou tirar o leite, eu vou deixá-la descansar. Depois de alguns dias eu volto para cortá-la novamente. E eu intercalava no meu seringal quem eu iria cortar naquele dia. Esta era uma técnica para que aquele produto sempre estivesse produzindo para o seringueiro, que é quem corta, que é o que usava poronga, e para o seringalista, aquele que se enriquecia com a Héveas brasiliensis. Na tela para vocês. Na última década do século XIX, o capital estrangeiro controlava a navegação fluvial por meio da firma Amazon River State Company. Olha esse texto aí, esse texto é do professor Dante. E pela Amazon Street Navigation Company. Uma é River e a outra é apenas Amazon Steamer. Ambas de capital inglês. A Inglaterra dominava. A Inglaterra é quem mais queria a borracha da Amazônia. Este capital estrangeiro controlava também os seringais e os portos de Belém de Manaus, construído através da concessão do governo local. Aí eu chamo vocês a atenção para este mapa aqui comigo. Vem cá comigo. Percebam vocês, neste mapa aqui, nós temos... Não, joguem na tela, antes de eu falar para vocês, joguem na tela aí que eu preciso riscar esse mapa. Aqui em verde, aqui, contornando o verde claro, opa, vem para cá, vem para cá, vem para cá, é a Héveas brasiliensis, o que nós vamos chamar de seringueira. Mais embaixo nós temos a Héveas guianensis, que também pega esse mesmo trecho aqui, a Héveas guianensis. Nós temos aqui, vamos apagar para a gente não confundir. Nessa região amarela, aqui nessa região amarela, pegando lá para cima do rio Amazonas, nós temos a Héveas pauciflora. Pauciflora, Héveas pauciflora. Nós temos nessa região aqui, contornada por essa linha marrom, nós temos a Héveas betamínia. E nós temos também a cartilha, o lei, que é o caucho. A cartilha também é chamada de caucho, que era outro produto. Na Bolívia se produzia muito caucho. Se produziu caucho aqui na Bolívia para descer pelo Rio Madeira. Só que o que ficou mais popular na extração da borracha, o que vai ficar mais popular é a Héveas brasiliensis. É a produção do látex da Amazônia. E ela estava em toda a Amazônia. Ela estava no Rio Purus, ela estava no Rio Madeira, ela estava em toda a Amazônia. Imagina vocês, toda a Amazônia produzindo a borracha. A riqueza estava acontecendo em toda a Amazônia. Só que vocês vão ver que teve um cara, ele vai roubar a borracha. Um inglesinho. Já mostro para vocês a foto dele ali, do meliante. Ele vai roubar as sementes da seringueira e vai levar para a Malásia. E começa a plantar de forma organizada lá na Malásia, uma atrás da outra. Não precisava ter aquela estrada de seringa
estavam uma atrás da outra. Ele leva, essas seringueiras vão crescer, crescer. Depois de 20, 30 anos, cai a produção da Amazônia, porque lá na Malásia já estava se produzindo a borracha e de um preço muito mais barato. Acaba... Não vou dar spoiler para vocês não. Olha aí na tela para vocês. Olha na tela para vocês que nós vamos falar disso nessa aula ainda. As casas aviadoras eram financiadas pelo capital inglês, Casa Aviadoras, tá? Presta atenção nesse nome aí. Capital inglês e norte-americano. Financiado, pago com a própria borracha. As casas exportadoras monopolizavam o comércio da exportação do produto comprado pelas casas aviadoras. Então a casa aviadora comprava lá do seringalista, vendia para a casa exportadora. A casa exportadora era quem monopolizava a produção, era quem mandava para fora do país. O sistema de aviamento ele foi cruel para o seringueiro. O seringueiro ficava quase escravo. Era um trabalho análogo à escravidão, porque ele recebia do seringueiro, vem cá comigo, ele recebia do seringalista, desde a poronga, que ele ia trabalhar, sua casa, sua arma, ele recebia tudo, e ele ficava devendo ao seringalista. Então era cruel para o seringueiro, que ele não podia sair daquela terra, ele ficava quase escravo daquela terra, porque ele estava devendo para o seringalista. Hoje, ainda existe trabalho análogo à escravidão? Pense nisso. Pense numa resposta. Na tela aí para vocês. Em 1912, houve a queda do preço da borracha, o que fez que todo esse surto de exportação fosse estancado. Todo esse surto fosse estancado. Por quê? Eu já vou falar para vocês, eu comecei a dar o spoiler. Esse período, que é um período que a mão de obra, antes da chegada do nordestino, a mão de obra era indígena. Eram os povos nativos que exploravam a borracha, eram esses povos nativos que sofriam pela perseguição dos seringais. E muitas vezes eram escravizados. Suas mulheres filhas obrigadas a casarem com o seringueiro que chegava de fora. Seringueiros sequestravam essas indígenas para casar. O povo sofreu, esse povo, eu quero dizer que a borracha, ela trouxe riqueza, mas trouxe sofrimento para esses povos nativos. Ela traz riqueza, mas traz sofrimento. A borracha se tornou o segundo item mais exportado do Brasil, tá? Entre a década de 1880 até 1910. Ele vai ser o segundo produto mais exportado do Brasil. Quem era o primeiro? Alguém tem... Qual era o primeiro produto mais exportado dentro desse período? Era o café. O café. O desenvolvimento dessa atividade econômica também promoveu o grande desenvolvimento em grandes cidades do norte. Nós estamos falando de Manaus, nós estamos falando de Belém e nós estamos falando de Porto Velho, gente. Só para vocês terem uma ideia, Porto Velho ganha a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E é nesse período que faz surgir também o Acre. Faz surgir o Acre. Tá? Então, nesse período, a Everest brasiliense, este leite sagrado saindo desta árvore, era o ouro branco da Amazônia.
Era a riqueza da Amazônia, a Héveas brasiliensis, a seringueira. Hoje, se tira aqui, eles deixam dentro desse pote, ele coagula, aí eles vão juntando. Eles não usam mais o processo de defumação, que é aquele tipo vulcãozinho que defumava. Eles não utilizam mais esse processo. Eles já deixam ela coagular a si mesmo. Esse dia eu estava vendo uma pela de borracha, as pessoas vendendo a pela de borracha. Dessa daqui, depois eles vão pegar um leite, vão pincelar uma na outra e vão começar, eles só vão assim, prensar elas. Aí elas ficam uma pela. 30, 40, 50 quilos cada peça que eles vendem. Hoje o preço deu uma melhorada no preço da borracha. Mas naquele momento era grande riqueza. Era dinheiro saindo assim, dinheiro entrando. Era uma coisa de louco. Todo mundo queria explorar a seringa da Amazônia. Olha, Héveas brasiliensis, na tela para vocês. A produção da borracha em seu consumo de larga escala são resultado das mudanças causadas pelo desenvolvimento tecnológico industrial, que aconteceu no final do século XIX. A borracha se tornou um item fundamental na produção de inúmeras mercadorias, além de ser um componente essencial para os carros e para as bicicletas, que foi uma grande novidade no final do século XIX. Lembra do Titanic, que tinha um carro lá dentro do navio? Pois é, a borracha lá do Titanic era da Amazônia, que fez o pneu do carro do Titanic. Algumas pré-condições naturais tornam a Amazônia um fornecedor privilegiado da goma elástica. Primeiro, nós temos a abundância natural da árvore. Aqui, muitas árvores. E segundo, a qualidade do produto, a produtividade de cada árvore e a tradição extrativista, principalmente dos povos indígenas e do caboclo, que aqui morava. E depois vindo do nordestino, que foram trazidos para cá no final do século XIX. Falando dessa vinda do nordestino, olha esse mapa aí, ó. Olha esse mapa. Aí eu chamo vocês, quem for mais curioso, pesquisa sobre isso aqui. Imagine no século XIX, 500.000 pessoas morrerem de fome. 500.000 pessoas morrerem de fome ou de doenças, como foi a antiga peste negra, que é a rubéola. As pessoas morreram. Teve uma seca que assolou o mundo. Aí nós vamos ver de 1872 a 1890, 60.000 nordestinos saindo para a Amazônia. De 1891 a 1900, bora pagar aqui, mais 200.000 nordestinos. De 1901 a 1910, mais de 260.000 nordestinos saindo, principalmente do Ceará. A população das cidades e vilas da Amazônia, em 2012, vão receber isso aí. E esses nordestinos, eles saem para, além dessas cidades, Porto Velho é uma delas, Manaus, Belém, que recebe o maior número, eles saem para explorar. Eles saem. E mortos, a cerca de 1877, só em Fortaleza ela matou 65.000 pessoas.
E as pessoas elas estavam fugindo dessa seca. Essa seca não assolou só o Brasil. Ela vai assolar todo o sistema tropical do mundo. Ela matou pelo mundo milhares de pessoas. Essa seca. Ninguém entendeu o que foi dessa seca. Inicialmente, a borracha era coletada pelos povos indígenas, em aldeias missionárias e por ribeirinhos, que comercializavam o produto nas florestais. Porém, o aumento da demanda ao longo superou essa produção, atraindo migrantes para a região. Se eu estou precisando de mais borracha, eu preciso de mais mão de obra. E esses migrantes, eles viam na seca, eles vinham com a promessa de enriquecimento. Promessa nunca cumprida. Cerca de 40 anos antes da gripe espanhola, porque a gripe espanhola ela vai matar muita gente no início do século XX. No início do século XX ali, a gripe espanhola vai matar em torno de 200 mil pessoas, mas 40 anos antes, ainda no século XIX, uma catástrofe matou 50 milhões de pessoas no mundo. Pessoal, sabe o que é 50 milhões de pessoas morrendo no mundo naquele momento? Desta vez, a principal causa foi a fome. As pessoas morrendo de fome. A terra não produzia, não vinha chuva. Uma sucessão de eventos climáticos combinaram, gerou uma seca sem precedentes em praticamente toda a região equatorial do globo terrestre. Não foi só no Brasil, do globo terrestre vão sofrer. Então, com isso, aqui no Brasil, o local mais afetado foi o Nordeste. Se há dificuldade de água no Nordeste, imagina no século XIX. As pessoas não tinham como plantar, não tinham como colher, não tinham como sobreviver. Verdadeiras procissões de retirantes são vistas nas estradas do Nordeste, saindo do sertão nordestino, rumo à capital dos seus estados. Em Fortaleza, o governo ele fez verdadeiros currais para impedir que esses nordestinos chegassem com fome e doentes na cidade. São os primeiros campos de concentração do Brasil. Campo de concentração de refugiados, em pleno século XIX. E essa seca que ela vai assolar o mundo do século XIX, vai expulsar esse retirante, e esse retirante ele começa a ser visto como mão de obra que poderia substituir a escravidão no Brasil, que acabava no final do século XIX. E esse retirante ele começa a ser disputado por São Paulo, começa a ser disputado pelo seringalismo da Amazônia e começa a ser disputado pelos coronéis nordestinos que queriam um controle total desses seringueiros. Olhem na tela para vocês. E esses seringueiros, quando eles chegaram aqui, esses nordestinos, quando eles chegaram aqui, eles viraram seringueiros que cortavam a seringa. Eles viraram verdadeiros desbravadores da Amazônia. E muitos deles aqui tiveram sua vida ceifada. Foram abandonados nesses seringais. Muitos não morreram na seca, mas vão morrer de doenças tropicais aqui. A saga desse nordestino, ela veio e ela trouxe a cultura consigo também. Se hoje, aqui, nós dançamos boi-bumbá, nós dançamos quadrilha, nós temos que dar graças ao seringalismo da Amazônia. Na tela para vocês. Então, esse mapa, ele nos mostra este momento. Ele nos mostra que o Brasil, essa falta de chuva, foi o primeiro capítulo desse flagelo que incluiu epidemias da varíola. Se não bastasse a fome, gente, a fome, ela se juntou com a varíola.
Olha, nós nos assustamos com a Covid-19, que ela matou 700 mil pessoas em pleno século XXI. Agora imagina no século XIX, 500 mil pessoas morreram entre 1877 e 1879, nesses 2 anos. A província do Ceará, que ainda era província, ainda não era estado, foi de longe o mais afetado. A seca em 1878 matou mais de 119 mil pessoas só na província do Ceará. Olha a população que era o Brasil daquele momento. Essa charge, ela mostra o retirante. O retirante, ele não queria sair da sua terra, mas esse retirante, ele teve que sair com seu pássaro, esse pássaro migratório chamado Arigó. Ele teve que sair com seu filho, com a sua mulher grávida, na sua mula, o seu cachorro, seus filhos. E esse retirante, ele deixa a sua terra. Com a crise desse sistema escravista no Brasil, os refugiados da seca foram considerados candidatos a substituir a força de trabalho dos escravizados. Agora nós vamos nos deparar com outro tipo de escravizado. É um escravizado pelo aviamento, pela dívida. Houve até uma disputa, gente. O texto ele nos traz que houve, o texto da BBC, esse artigo da BBC que eu aconselho vocês a lerem completo, ele nos traz, houve uma disputa pelo retirante que se transformaram em imigrantes para outras regiões. A elite da região Amazônia, a região amazônica, por exemplo, os queriam para o serviço dos seringais. Já São Paulo queriam para o serviço dos cafezais. Mas as oligarquias locais, elas não queriam perder o poder dos seus eleitores, além dessa mão de obra barata. Essa migração nordestina era que garantia a extração da borracha por custo baixo. Havia também a existência de sistema de financiamento da extração e comercialização da borracha, chamada aviamento. Lembra que eu estou falando para vocês? Esses nordestinos, eles já chegavam... Vem cá comigo aqui. Esses nordestinos, eles já chegavam aqui endividados. Eles deviam a sua casa que eles iam morar, eles deviam a passagem que trazia ele para a Amazônia, eles deviam a arma de fogo que ele se protegia nessa mata virgem, eles deviam o facão, eles deviam a faca de cortar seringa, eles deviam a rede que eles dormiam, eles deviam a comida que eles adquiriam no barracão, que eles só podiam adquirir num barracão do seringalista. O seringueiro, então, se torna um refém do aviamento imposto pelo seringalista. Até uma simples roça era proibido plantar. Era uma situação precária, muito precária. Até. Os aviadores eram responsáveis pela contratação da mão de obra. Essas pessoas que contratavam essa mão de obra eram chamados de aviadores. Não era que eles voavam não, tá? Eles eram chamados de aviadores, porque eles trabalhavam para casa de aviação. Essa figura foi importante para a organização administrativa da região amazônica neste período, que alguns autores chegam a denominar de Belle Époque, ou Bela Época da Amazônia. E quais as consequências para nós aqui em Rondônia
desse segundo ciclo da borracha? O que nos trouxe esse segundo ciclo da borracha? Primeiro, nós temos a navegação comercial pelo Rio Madeira, que começa em 1858. A navegação. Nós temos aqui o primeiro navio, o Guajará, chegando em 1858. Em um outro texto eu disse que era 1853, mas é 58, tá? O Tratado de Ayacucho, feito entre Brasil e Bolívia, em 1867, esse outro lado do Rio Madeira pertencia à Bolívia, ele passa a pertencer ao Brasil, mas isso eu vou ver numa aula específica para vocês, assim mesmo como a questão do Acre. O Acre, por 3 vezes, entre 1899 a 1903, ele se tornou uma república independente. Tivemos a assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903, assinatura essa do Tratado de Petrópolis que obriga o Brasil a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. A estrada de ferro Madeira-Mamoré precisava de comunicação, eles trazem Rondon e suas linhas telegráficas. Vem cá comigo, o que eu quero dizer para vocês? Tudo isso daqui, tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, tem consequência da borracha. Foi devido à borracha, devido ao seringalhismo na Amazônia, que isso vai acontecer. Olha aí na tela. Todos esses fatos que vão transformar a Amazônia em Rondônia. A borracha sendo produzida na Bolívia e nos vales do Madeira, no Mamoré, no Beni, no Rio Beni, no Guaporé, buscava-se uma solução para escoar os produtos pelo trecho encaixeirado. Então, essa primeira tentativa de construir uma ferrovia que superasse o trecho encaixeirado dos rios Madeira e Mamoré ocorreram no século XIX. Com essas primeiras tentativas, que foi fracassada. A Bolívia fracassou nessas primeiras tentativas. O empreendimento, claro, nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Eu só estou fazendo a pincelada que nós vamos ter uma aula específica só sobre esse assunto. Brasil e Bolívia assinam o Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis leva a obrigatoriedade do Brasil em construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa construção ela é concluída em 1912. Milhares de mortes ocorreram, ficando a estrada conhecida como Ferrovia do Diabo. Ferrovia do Diabo. Mas isso nós não vamos ver na aula de hoje, não. Vieram gente de tudo quanto é parte do mundo. Indianos, japoneses, franceses. O processo de formação, ocupação e fundação de Porto Velho é identificado principalmente pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e pela construção das linhas telegráficas, que facilitaram a comunicação do extremo norte do Brasil com a capital, Rio de Janeiro. E Porto Velho, que é esta cidade que se desenvolve, o hino de Porto Velho diz que nós nascemos dos calor das oficinas, desse parque da Madeira Mamoré e crescemos. Mas eu digo para vocês, nós nascemos do calor da poronga. Nós nascemos do seringueiro cortando látex. Nós nascemos deste ouro branco da Amazônia. É por isso que nós não podemos deixar a história do seringueiro ser apagada da Amazônia. E aqui
eu trago para vocês um texto complementar. Aquele que eu estou pedindo para vocês assistirem. 500 mil mortos, tragédia esquecida, que dizimou os brasileiros durante 3 anos no século XIX. Vocês vão ler esse texto complementar e eu já volto para vocês, porque nós teremos hoje o nosso momento interativo. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a saga deste guerreiro, que muitos eram indígenas, outros caboclos que moravam na beira do rio, outros remanescentes quilombolas e outros nordestinos que para cá foram trazidos para a Amazônia para explorar o ouro branco da Amazônia. Até a próxima aula.